1 Samuel, capítulo 29, versículo 1, diz assim. Isso. Desculpa, irmão, 27, tá? 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. Diz assim: Davi, contudo, pensou: algum dia eu serei morto por Saul? Então é melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e eu escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até o rei Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos pelo rei Aquis. Cada homem levou a sua família, e Davi, suas duas mulheres, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, que fora mulher de Nabal. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de perseguir. Repete comigo assim: ele parou de perseguir. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a tua simpatia, dai-me um lugar numa das suas cidades, onde eu possa viver, porque este teu servo viverá contigo na cidade real. Naquele dia Aquis deu-lhe Ziclag. Repete comigo: Ziclag. Ziclag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. E Davi morou em um território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Irmãos, essa palavra, ela conta a história de Davi, que estava passando por um processo de perseguição, tinha sido ungido rei por Samuel, porque Saul tinha desobedecido ali o que Deus tinha designado ele para fazer. E quando Samuel unge Davi, Saul ele fica sabendo de que ele possivelmente estava perdendo o seu reinado e ele começou a tentar impedir Davi de cumprir aquilo que ele tinha recebido. Mas o interessante, irmãos, é nós sabermos que aqui mostra um rei chamado Saul, que foi escolhido para conduzir o povo de Israel, levar o povo de Israel a ter aquilo que Deus já tinha prometido para eles. E aí mostra um rei, irmãos, que ele começou a falhar na sua missão. Mas o interessante é que ele começou a falhar na sua missão, sabe por quê, irmão? Porque ele decidiu sair da presença de Deus. Ele decidiu no seu coração, irmãos, talvez pela vaidade, talvez pela grandeza do império que ele conseguiu, talvez por ter se tornado um rei respeitado por todos. E aí, por um exato momento, ele talvez pensou que ele não precisava mais ser direcionado por aquele que tem a vida eterna, que é Deus. E aí ele começa, irmãos, a conduzir o seu reinado do jeito dele. Ele começa, pastor Ju, a fazer as coisas da forma que ele pensava ou queria. E aí a Bíblia fala que ele começou a sofrer danos. E esses danos, irmãos, chegou um momento que, como ele não se arrependia, ele começou, irmãos, a sofrer danos que se tornaram irreversíveis. Olha só, irmão, um rei, irmãos, o rei de Israel, chamado Saul, que era responsável por levar a presença, carregar a presença. Hoje não tem mais a presença. E aí ele começa, irmãos, a querer conduzir a vida dele, o reinado dele, da forma que ele achava melhor, por causa da vaidade, por causa do ego. E aí ele perdeu a presença de Deus.
E hoje nós estamos vendo, irmãos, uma geração que tem se colocado como Saul, uma geração que acha que não precisa mais da presença, uma geração que não precisa mais de ser conduzido por Deus. E às vezes, irmãos, está até no nosso meio, às vezes está dentro da palavra da fé, mas nós estamos vendo, irmãos, coisas acontecendo porque saiu da presença de Deus. E aí, irmãos, nós temos que entender uma coisa. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida não é culpa de Deus, é culpa nossa. O problema é que a gente quer culpar Deus pelas coisas que nós somos responsáveis. O problema, irmãos, é que às vezes a nossa vida, ela começa a não andar da forma que Deus quer que ande, porque entenda uma coisa, irmão, Deus tem um futuro poderoso e maravilhoso para nós. Deus tem um futuro poderoso, maravilhoso, incrível, sobrenatural para você e para mim. Aleluia! Porque se você for parar, irmão, para olhar, Romanos capítulo 5, versículo 17, a Bíblia fala que Jesus veio, irmãos. Jesus, ele veio para que eu e você pudéssemos reinar em vida. O que é reinar em vida, irmãos? É de fato, irmãos, estar numa terra estrangeira, que é este mundo, que tem um Deus, que tem um rei, que é Satanás, 2 Coríntios 4,4, mas ele nos colocou nesse lugar para a gente ter um reinado e desfrutar do que ele tem para nós. O melhor dessa terra é para nós mesmos, irmãos. Só que a Bíblia fala assim, se quiserdes e me ouvirdes, em algumas fala, e me obedecerdes, comereis do melhor dessa terra. Ei, os melhores empregos é para você sim, irmão. O melhor casamento é para você sim, querido. As melhores empresas é para você sim, meu irmão. Agora existe um posicionamento que nós, como igreja, nós temos que tomar. Porque não adianta, irmãos, querer tocar uma vida ou conduzir a vida sem Deus direcionar. Querido, não adianta você querer conduzir, irmão, a sua empresa, os seus negócios, a sua casa, sem Deus dar direção, como Saul fez. Ei, é problema. E aí, às vezes, você talvez pare e pense assim, meu Deus, minha vida não anda. Meu Deus, eu não consigo romper nessa área. Às vezes você pensa assim, meu Deus, mas eu trabalho tanto, e as minhas finanças não rompem. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ei, dizia a minha avó, irmão. E hoje eu entendo que a minha avó fala, querido. Ela falava assim, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Mas hoje eu entendo, irmãos, que ela estava querendo dizer assim, ó, o que você tem com Deus vai se transformar em muito e você vai crescer e prosperar de uma forma sobrenatural. Querido, a presença de Deus, ela dá um destino para nós sobrenatural. Ela muda toda a sua estrutura. Mas para que a sua estrutura de vida seja transformada, você precisa entrar na presença. Aqui nós estamos vendo um rei chamado Saul, que hoje representa, irmãos, um rei que entrou na carne. Ele começou a viver uma vida carnal. E a Bíblia diz, irmãos, que a carne, ela milita contra o espírito. E o espírito milita contra a carne, então existe uma luta. Aqui a gente vê, irmãos, um rei carnal tentando destruir algo que é espiritual. Você tem que entender isso. Que essa carnalidade, irmãos, que é conduzir a vida da forma que você acha que tem que ser, ela tem a função de te destruir. Porque uma vida sem Deus, irmãos, é uma vida de caos. Uma vida sem a presença, uma vida sem destino. Você não sabe aonde vai chegar, você não sabe o que você vai colher, você não sabe, irmãos, aquilo que você de fato pode adquirir, porque você não tem um destino, porque não tem a presença. E nós como igreja hoje, querido, é um alerta para nós, e que eu possa ser profeta de Deus para você. Ei, busque a presença, porque ela é que transforma as nossas vidas. Por que hoje, irmão, existe
Tantas coisas ruins acontecendo no nosso meio. Tanta vaidade acontecendo no nosso meio. Por que que hoje existe disputa de cargos? Por que que hoje existe, irmãos, pessoas falando mal dos outros? Sabe por quê, querido? Porque a presença, ela deixou de estar no lugar certo. E entenda uma coisa. Não é Deus que abandona, não. Não é Deus que sai de você, não. É nós que saímos de Deus. Em Gênesis capítulo 3, irmão, quando Adão e Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles entraram num processo de tragédia, porque aquilo foi uma tragédia, eles decidiram, eles estavam na presença, e enquanto eles estavam na presença, irmãos, a presença alimentava eles. A presença de Deus, irmãos, supria eles. Lá eles não precisavam, irmãos, da força do braço. Eles eram supridos em tudo. Eles estavam num jardim poderoso, um jardim lindo. Na minha visão, irmãos, eu posso contemplar algo muito lindo. Eles tinham a melhor comida. Eles tinham, irmãos, os melhores rios. Ouro, pedras preciosas, eles eram os reis da terra, eles tinham um reinado incrível, o melhor reinado talvez que possa existir hoje, irmãos, não se compara ao que eles tinham. Eu estava vendo, irmãos, um país chamado Finlândia, um país maravilhoso, um país incrível, um país lindo, das auroras boreais, e dizem que é o país mais feliz do mundo. Não se compara com o Éden, irmão. Eles estavam na presença. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que a presença de Deus, ela traz para você a alegria, a felicidade, a abundância que Deus tem para nós. Amém. E nós temos que, como igreja, estar buscando em todo tempo essa presença. Porque se nós não entendermos, irmãos, que depois da justificação, que está relacionada à salvação, que Cristo veio para nos salvar, depois que Adão e Eva, eles pecaram e perderam esse lugar. Jesus, ele vem para nos colocar novamente nesse lugar e restabelecer essa comunhão novamente através do Espírito Santo que foi plantado em nós, que nos alerta que nós temos que estar sempre ali com Ele. Vem a santificação. Porque a Bíblia fala, irmãos, sem santidade ninguém virá a Deus. Ninguém irá ter com Deus, ninguém irá, irmãos, entender o que Deus tem. E aí quando eu começo a buscar a presença de Deus, irmãos, começo a pegar essa palavra maravilhosa e poderosa, eu começo a trazer e colocar ela dentro do meu espírito, e ela começa a ser revelada para mim, eu começo a ter um destino poderoso, e esse destino vai me levar, irmãos, a desfrutar daquilo que Adão e Eva perdeu. Hoje é para mim e para você. Aleluia! Eu declaro sobre a sua vida, irmão, que você vai desfrutar de uma vida incrível, de uma vida poderosa, de uma vida maravilhosa em nome de Jesus. Eu declaro, querido, que o teu futuro, ele já é um futuro onde você vai entrar em algo grandioso. Em nome de Jesus. E aí Saul, irmão, sai da presença. Começa a passar por situações desagradáveis. Porque quando você sai da presença, irmão, as coisas vão dar errado mesmo. Vou repetir essa palavra. Para você entender. Quando você sai da presença, as coisas vão dar errado mesmo. Você sabia que Deus é um encurtador de caminho, irmão? Deus pode, irmãos, e Ele quer fazer. É porque muitas vezes Ele não encontra o solo preparado para Ele plantar essa semente que Ele quer plantar em você. Ele pode te prosperar 10 anos em um só, irmão. Na verdade, irmão, Ele pode prosperar você 10 anos em um dia.
Eu já contei esse testemunho e vou contar hoje novamente. Para você entender o que a presença faz. Eu e minha esposa, há anos atrás, 2022, a gente começou a ter uma visão lá na nossa empresa e essa visão fez a gente criar, irmãos, um ambiente chamado a Arena de Esportes. A gente tinha um esporte só na nossa empresa, que era o futebol. E aí a gente tinha um espaço ali no meio, entre os dois campos, um espaço ocioso. E a gente olhou para aquilo ali e foi gerado dentro de nós a vontade de construir algo ali no meio. E aí veio no nosso espírito de construir 2 campos de areia. E aí, irmão, 2022 passou e a gente começou a confessar, declarar, tendo a visão. Eu passei a visão lá pro nosso amigo e parceiro lá, sócio. E aí ele entrou nessa visão. E aí, irmão, quando chegou no final do ano passado, em novembro, ele me chamou. E aí, cara, e passou tempo, irmãos, e eu até tinha esquecido ali, né? E aí, quando pensa que não, mas entenda uma coisa, irmão. Quando você tem a presença, por mais que possa chegar um momento que você esqueça daquilo que você confessou ou declarou, vai chegar um momento, irmãos, que aquilo vai nascer. Você pode até ter esquecido, irmão. Mas vai chegar um momento, irmão, que a presença vai trazer aquilo que você talvez tenha esquecido. E aí aconteceu, querido, que ele trouxe, aí e aí, cara, vamos fazer e tal. E aí eu virei pra ele e falei assim, não, vamos sim. Aí, cara, cadê a empolgação? Eu falei, não, eu tô empolgado, eu tô só surpreso. Porque foi muito rápido. Você já quer fazer agora, mês que vem? Já vou contratar. Aí, irmãos, eu falei assim, então vamos fazer. Aí eu falei assim, mas qual que é o valor que ficou os campos? Ele, 180 mil reais. Eu falei, você vai me emprestar esse dinheiro? Ele, eu vou te emprestar esse dinheiro. Mas como que tu vai me pagar esse dinheiro? Perguntou. Eu falei, eu posso te pagar tantos anos de 3 mil reais. Aí, então tá bom. Ele não me cobrou juro, ele não me cobrou nada. Acho que era 6 anos, alguma coisa assim. Irmãos, quando foi em março e eu comecei a orar a Deus, para Deus me dar condição de honrar com o meu compromisso, porque uma das coisas que eu me preocupo muito é com o meu nome. E eu aprendi que uma das coisas mais importantes que você tem na vida é o seu nome. Se você manchar o seu nome, dificilmente, irmão, você consegue limpar perante as pessoas. Por mais que você se transforme, mude, vire outra pessoa, mas sempre, irmãos, vai ter alguém que vai olhar. E aí, quando foi em março, eu recebo uma ligação dele. E aí, irmãos, eu e minha esposa orando, a gente ia começar a pagar no próximo mês, que foi em abril, mês passado. E aí ele só ligou para mim e falou assim, Elton, eu quero te falar uma coisa. Olha só, hein? Lembra aquele compromisso que nós fizemos? Não, lembro sim, já é mês que vem. Tá? Eu estou te ligando para te dizer que você não vai precisar me pagar mais nada. Eu estou livrando você da dívida que você tem comigo. Irmão, eu recebi 180 mil reais. Glória a Deus. Eu quero te dizer, irmãos, que tudo isso também está preparado para você. Ei, entenda uma coisa, irmão. A presença de Deus, ela traz aquilo que você precisa. Às vezes o que você precisa está aí do seu lado e você não está vendo. Às vezes o que você precisa está dentro dessa pessoa aí e você não está conseguindo enxergar. Às vezes o destino que você precisa para alcançar aquilo que você está pedindo para Deus está dentro da pessoa que cruzou o teu caminho agora e você não teve sensibilidade para saber. Meu Deus. Sabe por quê, irmãos? E eu provo para você. Davi foi para a terra dos filisteus, irmão. Deus colocou dentro dos filisteus aquilo que iria destravar o reinado de Davi, irmão.
e iria livrar ele da morte. Estava num povo estrangeiro, mas Davi estava sensível à presença de Deus, e a presença de Deus deu direção para Davi, e Davi falou assim: eu não quero morrer nas mãos de Saul, e por isso eu vou para a terra dos filisteus, porque talvez lá eu venha achar refúgio. Foi o próprio Deus plantando dentro dele, irmão. Meu Deus do céu, irmão. Deus está plantando isso agora em nós. Amém. Deus, irmão, está plantando agora dentro de você, amado. Recebe em nome de Jesus. Deus está destravando agora o teu reinado. Deus está destravando agora em nome de Jesus, irmãos, os teus projetos. Aquilo que estava travado, eu libero a palavra de Deus com a unção do Espírito Santo, que seja destravada agora em nome de Jesus. Satanás, tira as mãos dos projetos dos filhos de Deus. Meu Deus! E aí ele foi, irmão. E aí Davi foi bem recebido pelo rei Aquis. Irmão, e quando Davi chegou lá, só que entenda, Davi já era conhecido por eles, Paulinho. Eles já conheciam Davi, irmão. Eles já conheciam o poder que Davi carregava. Davi era um guerreiro, irmão. Davi, irmão, eles sabiam que Deus estava com Davi, porque para Davi, irmão, fazer as coisas que ele estava fazendo, Davi matou muitos milhares, irmãos, de pessoas. Mais do que Saul. Que foi uma das coisas que gerou inveja no Saul. Saul matou milhares, Davi matou os 10 milhares. E aí ele ficou famoso. E a fama dele se espalhou. Então, quando ele chegou lá, irmãos, em Gate, o rei recebeu ele. Opa, vem cá, guerreiro. Quero você junto comigo. E aí Davi leva, irmãos, mais 600 com ele, fora a família. Homens, um exército poderoso, irmãos, que Davi levou. E aí Davi pede refúgio. Esse rei dá refúgio para Davi. E o rei designa uma cidade para Davi morar, irmãos, chamado Ziklag. Ziklag, irmãos, significa hoje, sabe o que, irmão, na nossa vida? Um lugar onde Deus nos protege. E um lugar onde Deus quer falar com nós. Ziklag, irmãos, representa um lugar onde Deus quer te levar, irmãos. E Ele quer mostrar para você que os milagres existem e que Ele está preparado para fazer. Mas que você também tem que estar preparado para receber. Porque não tem como Deus fazer milagres, irmãos, se você não está preparado. Talvez hoje você tenha orado, irmãos, para Deus te prosperar muito, mas Deus conhece o nosso coração. Imagine, irmãos, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, 5 milhões de reais numa pessoa, irmãos, que o caráter dela não é legal. O que aconteceria, pastor Márcio? Se perderia completamente. Mas o engraçado, irmãos, é que Davi encontrou um milagre, sabe por quê? Porque ele estava preparado para ele. Davi já começou a reinar, irmão. Ele recebeu Ziklag. Se transformou rei da cidade dele. Não sei. Irmão, que tremendo isso, irmão. Ele recebeu o reinado dele. Ele começou a reinar, irmão. Irmão, não adianta querer impedir o que Deus está fazendo. Ei, não adianta tu querer impedir o que Deus está fazendo na tua vida. Para. Vai para cima, se rende, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Para, irmão, de resistir e entra na presença e deixa Deus construir o teu reinado. Para. Irmãos, eu recebi.
quinta-feira, sexta-feira, eu estava lá em casa. E dormiu uma profeta lá em casa. De quinta para sexta. E na sexta-feira, irmão, eu e minha esposa acordou, a gente fez o café, preparou a mesa para ela. E aí a gente começou a tomar café, conversar. E aí, irmãos, a gente foi pro nosso devocional. Eu comecei a ministrar ali a palavra ali na mesa e de repente ela só fez assim: olha, eu não costumo fazer isso a não ser quando Deus manda. Mas abre a sua Bíblia lá em Zacarias. E ela leu o texto de Zacarias e falou assim: assim diz o Senhor para vocês. Deus está estabelecendo um novo tempo no ministério de vocês. Deus está colocando vocês em um outro nível. Ei, as vestes velhas Deus tirou e as vestes novas Deus colocou. Poderoso é o ministério de vocês. Irmã, ela falou isso, querido. Então entenda uma coisa. Ele tem isso para você. Ele tem coisas maravilhosas para você. Assim como ele tem para Davi, irmão. E por mais que um rei carnal, vaidoso, tentou impedir Davi de reinar, Davi, irmãos, tinha a presença de Deus, e essa presença de Deus ficou livrando Davi dos problemas e foi levando Davi, irmãos, a cumprir o propósito e a usufruir daquilo que Deus tinha. Então entra no que Deus tem. Se Deus está te dando uma direção, irmão, vai. Se Deus está falando com você, irmãos, para de teimar. Vai e faz o que Deus está mandando. Porque talvez hoje, irmãos, você foi colocado em Ziklag, é um lugar onde você está sendo preparado. Então deixa Deus te preparar lá. Agora ficar retardando o que Deus está fazendo, para quê? Para quê, irmão? Só para envelhecer e quando ficar mais velho ficar frustrado. Porque tu olha para trás, meu Deus. Fala, Deus. Que Deus possa pescar o teu coração hoje. Amém. E aí Davi achou paz nesse lugar. Davi, ele estabeleceu sua família lá, estabeleceu seus filhos lá, e ele deixou de ser perseguido por Saul. E aí ele começou, irmãos, a ajudar o rei de Gate, o rei filisteu, a conquistar terras, a se proteger. Porque a presença de Deus era com Davi. E entenda uma coisa, olha aqui para mim. Sabe qual que é a nossa Ziklag hoje, irmãos? É Jesus Cristo de Nazaré. A minha Ziklag e a sua Ziklag hoje, irmãos, é Jesus de Nazaré. Ele é a nossa nação. Ele é a terra que nós temos, irmãos, para habitar. Quando o apóstolo Pedro ele diz assim, se me fala a memória, 1 Pedro 5, diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos tirou da morte para a vida. Ei, ele é a nossa nação. Então busque ele em todo o tempo. Busque Jesus em todo o tempo. É muito bom, irmãos, meditar na palavra. É muito bom, querido, orar. É muito bom louvar e adorar o Senhor. É muito bom, irmão, ter um entendimento de que por mais que a terra ela está tentando, irmãos, nos destruir, nós temos um Deus que nunca vai deixar isso acontecer. Amém. Porque o nosso espírito está protegido. Hoje eu estava em casa com minha esposa. E a gente dormiu, graças a Deus, a gente acordou, era 3h15, 3h30. E aí eu acordei, irmão, fui fazer meu café, fiz meu café. E aí eu gosto muito de
tomar café com minha esposa lá na cama, levei o cafezinho para ela, coloquei a canela, coloquei o cravo, o gengibre, os negocinhos que ela gosta, levei água para ela, servi ela virou e falou assim: amor, você é o melhor esposo do mundo. Amém. E aí eu fiquei muito feliz com aquilo, irmãos. E aí quando eu sentei, eu falei assim: amor, vamos orar juntos. Irmão, sabe por quê, irmão? Porque é muito bom, irmão, estar na presença de Deus. É a maior riqueza que nós temos, irmãos, é estar na presença de Deus. Não troque a presença de Deus, irmãos, pelo ativismo da terra. Isso não é saudável. Por que muitos hoje estão com síndrome do pânico, irmão? Depressão. Não que isso não possa vir, irmão, que já veio na minha vida. Mas, irmão, eu foi para a presença para me livrar disso. Mas muitos estão, irmãos, ainda permanecendo num ciclo vicioso, terrível. Porque, querido, estão querendo resolver as coisas do jeito deles. De vez em quando vem, irmão. Mas eu estou dentro da minha Ziklag, que é Cristo Jesus. E Cristo Jesus, irmão, Ele sempre vai nos proteger. Amém, irmão? Que o amor de Jesus, ele entre no teu coração de uma forma sobrenatural. E você passe a amar Ele. Ore para amar Ele, irmão. Faça oração, irmão. Peça. Jesus, Espírito Santo, me ajuda a amar mais a palavra. Me ajuda a amar mais Jesus. É sério, irmão. Isso vai acontecer quando você se dispor e querer. Vai chegar um momento, irmão, que você nem vai conseguir sair de casa sem adorar o Senhor. Vai chegar um momento, irmão, que você não vai conseguir parar mais. Você não vai conseguir. Você vai se tornar um viciado na palavra de Deus, irmão. Eu conheci um pastor, um grande amigo, irmãos. Caminhei com ele, tive a honra de caminhar com ele muitos anos da minha vida. Foi um dos meus líderes, irmão, que me ensinou a mergulhar na vida no Espírito. Irmão, ele virava para nós e falava assim: eu sou apaixonado pela palavra. Irmão, ele investia horas na palavra de Deus, irmão. Até hoje, irmão. Nós encontramos eles no ano passado. Irmãos, se imagine você virar, irmão, e falar assim: eu sou viciado na palavra. Meu Deus, imagine, irmão, eu sou viciado na presença de Deus. Eu sou viciado, irmão, naquilo que Deus tem para mim, nos presentes que Ele tem para minha vida. Aleluia. Não é, pastor João? Eu sou viciado em mergulhar em Deus, e sentir a presença de Deus. Eu declaro essa unção sobre a tua vida. Eu declaro essa unção, amado, sobre você. Eu declaro esse amor sobre o teu coração nessa noite. Eu declaro você se apaixonando de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, por tudo que Deus tem, pela palavra, pelo louvor, pela adoração, pelos dons espirituais, pela oração em línguas, pela confissão, pelo jejum. Eu declaro você apaixonado pela presença. Eu declaro você investindo horas no teu secreto, irmão, prostrado diante do Senhor, lá na sua Ziklag, na sua nação. Meu Deus! Feche teus olhos. Desligue as luzes. Aumente esse som.